Um predador rejeitado busca aceitação, mas a que custo? Predador. Terra Selvagem se estabelece como uma nova adição ousada à franquia, apresentando um jovem predador em um planeta alienígena desconhecido, o que introduz um cenário que mescla ação e ficção científica. A trama, ao focar em um protagonista rejeitado por seu clã, sugere uma exploração da solidão e da luta por aceitação em um universo que valoriza a força e a tradição. A dinâmica entre o predador e a humana Tia parece indicar uma mensagem sobre aliança e empatia, desafiando expectativas sobre o que significa ser um verdadeiro guerreiro. A recepção do filme se mostra polarizada, com críticos divididos quanto à execução e à proposta de subverter as expectativas do público, refletindo sobre a maneira como as franquias devem evoluir em tempos atuais. Enquanto alguns, como Diane, exaltam a construção do mundo e a profundidade da narrativa, outros, como Generation of Sweeney, expressam frustração com a abordagem contemporânea, a acusando de ser superficial. A tensão entre inovação e respeito às raízes culturais do predador pode ser vista como uma reflexão não apenas sobre o próprio personagem, mas também sobre a constante luta por relevância no cinema de entretenimento. A dinâmica entre o jovem predador, Dec, e Tia é central para o desenvolvimento da narrativa em Predador, Terras Selvagens. Dec, visto como um fora do comum pelo seu clã, representa uma figura de vulnerabilidade em um universo dominado pela força e pela tradição. Sua rejeição não só estabelece um arco de crescimento pessoal, mas também sugere um questionamento profundo sobre a identidade e pertencimento. Tia, como aliada improvável, traz uma perspectiva humana que contrasta com a brutalidade do mundo alienígena. A relação entre os dois evolui de desconfiança para uma parceria estratégica, simbolizando a capacidade da amizade transcender barreiras culturais e naturais. A interação entre Dec e Tia sugere uma reflexão sobre as nuances dos laços interpessoais em meio à adversidade, reforçando a ideia de que diferentes origens podem convergir em um objetivo comum. Além disso, a busca por um adversário supremo pode ser vista como uma metáfora para a superação de limitações pessoais, além de enfatizar a luta interna de Dec contra suas próprias inseguranças. O contraste entre os mundos e a evolução dos personagens mostram que, mesmo em ambientes hostis, o apoio mútuo é essencial para a sobrevivência. Em Predador, Terras Selvagens, a subversão de expectativas se apresenta como um dos pilares centrais da narrativa. O filme tem sido alvo de críticas polarizadas, com algumas opiniões destacando uma abordagem inovadora que desafia o que os fãs tradicionalmente esperam da franquia. Ao invés de centralizar a história no clássico predador-caçador, mergulha na perspectiva de um jovem predador rejeitado por seu clã, criando um novo entendimento sobre suas motivações e emoções. Essa inversão não apenas instiga um diálogo sobre identidade e pertencimento, mas também sugere que até mesmo as criaturas mais temidas possuem vulnerabilidades. Essa escolha narrativa entrega uma intimidade significativa, diferenciando-se dos capítulos anteriores, e convida o público a refletir sobre as nuances do heroísmo e do vilanismo. Ao observar a dinâmica entre o predador e sua aliada Tia, o filme aprofunda a ideia de que a verdadeira força pode residir na colaboração e na aceitação das fraquezas. Essa reformulação do arquétipo do predador pode ser vista como uma crítica à superficialidade da luta entre o bem e o mal, destacando a complexidade dos personagens e desafiando as convenções do gênero, o que, por sua vez, resulta em uma experiência cinematográfica mais rica e reflexiva. O mundo alienígena em Predador, Terras Selvagens oferece uma visão rica e complexa, destacando as tensões entre o jovem predador Dec e seu ambiente hostil. Este planeta remoto, com suas paisagens desoladas e perigos intrínsecos, serve como um reflexo das lutas internas de Dec, que busca aceitação e identidade em um clã que o rejeita. Essa configuração permite que o público veja a jornada de um outcast, um tema que ressoa profundamente com a experiência humana de exclusão e busca de pertencimento. A dinâmica entre Dec e Tia, sua aliada improvável, sugere uma simbologia poderosa sobre a força encontrada nas parcerias inesperadas. Além disso, o uso de um ambiente alienígena subverte as expectativas típicas de filme de ação. Em vez de reduzir a história a uma mera luta de sobrevivência, o filme expande a narrativa para explorar as complexidades das interações sociais e emocionais em situações extremas. A crítica às expectativas é um tema recorrente, e essa abordagem proporciona uma nova lente através da qual reexaminar as motivações e o comportamento dos personagens, conectando os espectadores a um nível mais profundo, enquanto investigam o que significa ser um verdadeiro caçador em um mundo onde a sobrevivência é sempre uma luta.
O clímax de Predador, Terras Selvagens apresenta um momento de intensa resolução que simboliza não apenas a luta do protagonista para se afirmar em um mundo hostil, mas também explora o significado mais profundo da aceitação e da aliança. Ao se unir a Tia, uma figura que representa a vulnerabilidade e a resiliência, o jovem predador transcende sua condição de rejeitado e busca uma nova identidade. Essa união sugere uma possível subversão das expectativas tradicionais do gênero, onde o predador, geralmente visto como um caçador solitário e implacável, se torna um colaborador em sua jornada. Psicologicamente, isso pode indicar a busca universal por pertencimento, sugerindo que até mesmo as criaturas mais temidas e solitárias precisam de conexão para sobreviver. O filme também sugere que a verdadeira força reside na capacidade de formar laços e enfrentar desafios juntos, em vez de simplesmente dominar e destruir. As referências a temas sociais contemporâneos, como a reavaliação de hierarquias e papéis sociais, talvez sejam uma maneira de reimaginar a franquia, levando o público a refletir sobre as dinâmicas de poder e a inclusão em um mundo em constante mudança. O clímax, portanto, não é apenas uma luta física, mas uma luta interna que ecoa na busca por uma identidade autêntica em meio ao caos. A franquia Predador tem se mostrado um território fértil para a exploração de novas narrativas e temas, especialmente com o recente lançamento de Predador, Terras Selvagens. Essa evolução da história, que se concentra na perspectiva de um predador em busca de aceitação e identidade, pode ser vista como um reflexo dos sentimentos contemporâneos sobre pertencimento e aceitação. Ao mesmo tempo, o filme provoca um debate sobre a subversão de expectativas, um tema divisivo entre os críticos. Enquanto alguns defendem que essa abordagem traz frescor à franquia, outros a consideram uma traição ao seu legado, refletindo o dilema da nostalgia em equilíbrio com a inovação. Essa tensão é evidenciada nas análises polarizadas, onde muitos elogiavam o aprofundamento do universo Predador, enquanto outros ressentiam-se da perda da essência de um suspense de ação pura. Psicologicamente, essa dualidade pode ser vista como uma representação do conflito interno que muitos enfrentam ao tentar reconciliar suas raízes com novas direções em suas vidas. Assim, Predador, Terras Selvagens não apenas adiciona camadas ao lore da franquia, mas também provoca reflexões sobre o que significa ser um fora da lei em um mundo em constante mudança. O que você espera dessa nova abordagem?